Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? Sobre a anatomia humana e o tema dessa aula vai ser o rosto feminino, tá certo? Como a gente viu na aula anterior, a construção do rosto humano, a gente vai usar os mesmos métodos, a mesma técnica para fazer o rosto feminino, tá? Começando sempre com o círculo, certo? Você vai dividir o círculo ao meio com a linha na vertical, outra linha na horizontal lembrando que essa linha representa a sobrancelha, tá? Onde vai ficar a posição da sobrancelha. Você vai fazer uma linha um pouco abaixo para ser a posição dos olhos, certo? A terceira representando o nariz, a quarta a boca e a última o queixo. Lembrando que esse é o esboço, você pode diminuir e aumentar no decorrer do desenho, tá? Você vai na extremidade da circunferência e vai traçar uma linha até o queixo, fazendo isso do mesmo jeito, do outro lado. Agora a gente vai fazer a divisão dos olhos. A distância entre os olhos é do mesmo tamanho de um olho, tá certo? Então você vai tentar encontrar essa medida para fazer a distância entre os olhos. Lembrando que a distância entre o final da circunferência para um olho tem que ser aproximada, tá? Aí você vai traçar uma linha para encontrar o eixo do nariz. Aqui a gente já consegue ver uma estrutura básica do rosto humano. A partir daqui a gente vai traçar os detalhes, as características femininas. Quando você for acrescentar os detalhes, você faça isso de uma forma mais suave, mais delicada, certo? Então a gente agora vai colocar os detalhes do rosto feminino, começando pelos olhos. Você desenha a íris e a posição da íris, a distância entre elas, vai ser o comprimento da nossa boca. Um detalhe importante sobre a sobrancelha feminina é que ela é um pouquinho mais arqueada, certo? E você pode fazê-la mais fina. Lembrando que você faz alguns traços para representar as pálpebras dos olhos. O nariz, você lembra, como na aula anterior, que são duas. Um círculo no meio e dois círculos menores. E aqui você vai encontrar a circunferência do nariz. Você pode observar que o nariz tem dois tracinhos abaixo dele. Com esses tracinhos, vocês vão conseguir delimitar os lábios, certo? A boca feminina, ela é demarcada, o contorno dela é mais presente, mais evidente, certo? Então, você pode sim fazer isso com tornando isso mais relevante no seu desenho. Lembrando que a estrutura da orelha é do topo ou da linha da sobrancelha até o do nariz, certo?
Você faz isso no outro também. E aqui a gente tem uma estrutura bem básica sobre o rosto feminino, a estrutura do rosto humano. Isso aqui pode variar de acordo com o seu desenho, seu estilo. Você pode botar olhos maiores, pode botar um nariz maior, uma boca maior. Isso vai depender só do seu critério. A partir daqui a gente vai acrescentar os detalhes, que são os cílios femininos, que são bem mais marcados, bem mais presentes no desenho. Lembrando que sempre é interessante você começar eles da íris, tá certo? A gente tem que fazer no outro lado. Um detalhe importante é que os fios da sobrancelha seguem a circunferência dos olhos, tá certo? Evite colocar traços desnecessários no rosto feminino, porque isso vai envelhecer ele e também vai torná-lo feio. Vai poluir muito o seu desenho. Então, quanto menos traço você conseguir fazer no rosto feminino, vai ajudar no resultado, tá certo? Lembrando que a pupila é a parte preta do olho. Tente sempre acrescentar foco de luz, tá? Porque isso vai enriquecer o seu desenho e trazer vida aos olhos. A parte do cabelo fica a critério, mas você sempre tem que lembrar que o cabelo não é a partir daqui, certo? Porque você tem uma franja, você tem a testa do seu personagem não é tão grande, igual a circunferência que você usou como esboço. Então você não precisa começar aqui do topo, você pode começar um pouquinho mais embaixo, mas você faz um pouquinho acima da circunferência, tá? Lembrando que o pescoço é um pouquinho distante da altura da boca. Aqui a gente tem uma estrutura bem básica, tá certo? Do rosto feminino. Lembrando que a distância entre os olhos vai mudar de acordo com a perspectiva, certo? Se seu rosto estiver de lado, a posição dos olhos irá diminuir. Vamos mostrar isso na prática. Você tem aqui o círculo, você vai com a linha guia traçar o rosto, certo? Você tá vendo que a gente mudou a posição do rosto. Pro nariz, pra boca e o queixo. A gente não vai colocar a distância entre os olhos a mesma que seria o tamanho do olho, certo? Porque a gente mudou de acordo com a perspectiva, a posição dos olhos. Usando as mesmas linhas como auxílio, para saber onde ficam os elementos. Lembrando que o queixo você deve fazer ele um pouquinho mais fino e reduzir o tamanho, tá certo? Para dar esse ar de delicadeza e sempre colocar
menos traço possível, tá? Para não deixar o desenho poluído. Usando as linhas como guia para desenhar o rosto, tá? E aqui a gente vai ter um rosto com uma perspectiva diferente. Os fios da sobrancelha acompanham a circunferência do olho. Se possível, sempre trabalhe com referências, tá certo? Você pode usar outro desenho, uma foto. O espelho ajuda também para você conhecer o traço do seu rosto, a posição dos olhos, tá certo? Os olhos femininos, lembrando da aula anterior sobre a construção dos olhos, certo? Ele vai ser mais rico em detalhes, seja com cores na pálpebra ou cílios alongados. Já a boca feminina, ela é uma das formas presentes no rosto feminino que marca muito. Ou seja, ela vai ter mais detalhes e os contornos serão mais grossos, por assim dizer, tá? Quando você for desenhar a boca feminina, dependendo da posição dela, sempre acrescente os lábios. Isso vai torná-lo mais rico. Diferente da boca masculina, que não vai ter tantos detalhes, certo? Já o nariz feminino, ele é sempre com poucos traços, tá certo? De uma forma mais suave e delicada possível. Geralmente, quase sempre, são feitos de formas finas e arrebitadas. Mas esses critérios ou detalhes vai depender do seu traço e do objetivo do desenho, tá certo? Você pode sim variar de várias formas os detalhes, as características do rosto feminino, dependendo do seu traço e do estilo. Pode ser um cartoon, pode ser a caricatura. Essa técnica que eu estou ensinando a vocês é baseada na estrutura realista do rosto, certo? Se você quiser trazer uma forma mais caricata, você pode utilizar também essas técnicas para orientar, tá certo? Como base no seu desenho. Vai ser disponibilizado agora algumas imagens para vocês usarem como referência, tá certo? Para o seu desenho. E você vai ver que há uma infinidade de diferentes características no rosto feminino, tá certo? Lembrando a vocês que precisam mandar para a gente no nosso e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo? Os desenhos de vocês, os exercícios. E também vai ser disponibilizados os verbetes para vocês fazerem parte do livro, tá bom? Não esqueçam de escrever o nome completo de vocês no chat para a gente ter uma frequência, tá certo? E peça ao seu adulto ou seus pais para que enviem fotos, vídeos de vocês desenhando para comprovar
que são vocês que estão participando, tá certo? Sempre usem referências e desenho é prática. Você vai errar na primeira vez ou não vai ficar do jeito que você gostaria, mas você praticando, o seu traço vai melhorar e com isso você vai chegar ao seu resultado, tá certo? Nossa aula de hoje termina por aqui.